essa mensagem que ele gostaria de transmitir nessa noite. E teve até um momento que eu me emocionei bastante com o Átila aqui, louvando a Deus. Fiquei bastante emocionado, porque é uma das coisas que a gente fala muito para as crianças, né? Não venha para o culto durante o louvor e fica sentado. Venha e participe também, né? E aí, quando o pastor pega o microfone, uma das coisas que ele fala é que o ano de 2024 não acabou, que ainda dá tempo, né? E aí o meu coração ficou com mais certeza ainda de que é isso que Deus quer falar nessa noite. Tanto é que o tema dessa mensagem, quando eu comecei a estudar, foi que os 45 minutos do segundo tempo não é tarde. E aí eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, a abrir a sua Bíblia, no livro do Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. E aí, enquanto você vai abrindo, nós vamos meditando já, refletindo sobre o que Deus vai falar, né? E nós vamos orar. Calma que nós vamos orar, tá? Mas antes eu gostaria que você pensasse junto comigo numa partida de futebol. Quem aqui gosta de futebol? Eu gosto bastante, né, de futebol. E aí pense numa partida de futebol, aquele jogo apertado de uma final, aquele jogo apertado entre dois times muito desejosos de conquistar o campeonato. E aí está chegando lá os 45 minutos do segundo tempo e está 0-0. Ninguém decidiu nada ainda. Para nós, torcedores, é um sofrimento muito grande, porque a gente fica esperando aquele golzinho chorado, né? Para os jogadores, é uma batalha incessante, porque eles só precisam de um gol. E aí, o que se faz nesse momento? Entrega o jogo para o outro time ou batalha até o final? Luta até o fim para conquistar esse campeonato. E é exatamente assim que nós vamos pensar hoje. Amém? Achou? Acharam? Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar as pedras, tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Até aí. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Jesus. Te agradecer porque o Senhor é quem se faz presente neste lugar. É o Senhor quem vai falar aos nossos corações. É o Senhor quem vai transmitir essa palavra, essa mensagem nessa noite, Pai. Eu sou apenas uma ferramenta nas suas mãos. Eu sou apenas um instrumento do Senhor, Pai. E eu te peço que os meus irmãos e eu possamos guardar no nosso coração, Jesus, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Que não seja algo, Senhor Jesus, que venha fazer os nossos ouvidos se fecharem,
mas que em nome do Senhor Jesus o nosso coração esteja atento àquilo que vai ser transmitido, Senhor, para que nós possamos sair deste lugar, Senhor, cheios do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, ano de 2024, hoje, 15 de dezembro. Falta aí 15, 16 dias para nós finalizarmos o ano de 2024. E como nós fazemos em todo final de ano, nós paramos para o quê? Refletir. Nós paramos para pensar no que deu certo, naquilo que deu errado, no que nós prometemos lá em janeiro que iríamos fazer e cumprimos. Aqui também lá em janeiro de 2024, prometemos e até fizemos planos de que iríamos fazer, mas não fizemos. Dentre esses casos aí, os estudos, né? A gente pensou, muitas pessoas pensaram, esse ano eu vou estudar, esse ano eu não vou faltar nenhum culto de estudo, eu vou participar de tudo, eu vou estar ali empenhado. Para uns deu certo, para outros, no mês de fevereiro já tinha abandonado. Nem tinha feito a matrícula dos estudos. Nem chegou. Muitos outros planos, né? Fizemos. Esse ano eu vou conquistar isso. Esse ano eu vou lutar por aquilo. Esse ano eu vou me empenhar a fazer isso daqui. A dieta do mês de janeiro, né? Que todo ano a gente fala, esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou para a academia. E aí quando chega, 2 semanas depois, já não foi mais. A dieta já foi embora. Esqueceu-se. Né? E é natural, a gente para refletir agora, no finalzinho do ano, em tudo que a gente fez. Tem nada de errado nisso, gente. Não tem nada de errado, não existe pecado nisso. É importante, como o pastor acabou de falar aqui, que a gente sonhe, que a gente faça planos para a nossa vida. Isso é muito importante. E eu também, no início do ano, eu fiz muitos planos para a minha vida, pensei em tantas coisas, algumas eu consegui cumprir, outras não consegui. Algumas coisas Deus me entregou de bandeja, outras eu ainda batalho para conquistar. E talvez em 2025 faça parte novamente dos meus planos. É importante tudo isso. Nós não podemos parar de sonhar, nós não podemos parar de planejar, nós não podemos parar de almejar as coisas. Porque se nós sonhamos é que nasceu primeiro no coração de Deus. Deus não vai pôr no nosso coração aquilo que não é para nós. E aqui no final de 2024 estamos nós novamente refletindo sobre tudo isso. Essa semana na escola, por exemplo, foi uma semana de formatura nas escolas. E aí a gente vê, né, os alunos lá do 5º, do 9º ano, participando da formatura, indo embora, muitos choros, né, muitas pessoas chorando, muitas mães chorando, os pais, professores, né, muitos pedidos de perdão, né, muitas mães e pais procuram a gente e falam, olha, perdoa meu filho, eu sei que ele não foi fácil. Eu entendo, eu sei das dificuldades. E aí professor, né, como é professor, esquece as coisas lá e fala, não, tá tudo bem, foi maravilhoso. Foi terrível, mas o professor fala, não, foi ótimo. Foi maravilhoso. Porque ele sabe que o aluno está indo embora, né? Por isso que ele fala isso. Mas é esse momento, sabe? Até esses dias eu estava conversando com a diretora lá da escola e ela falou, eu amo o fim de ano. Amo o mês de dezembro. Não porque eu vou entrar de férias, mas porque é um mês que a gente reflete. É um mês que nós paramos para pensar em tudo que a gente construiu no ano de 2024. Ou no ano, né, que nós estamos falando. E é verdade, gente.
É verdade tudo isso. E agora, chegando aí próximo do fim do ano, né, nós sabemos que estamos vivendo os 45 minutos do segundo tempo de 2024. Falta pouco para acabar. E não tem prorrogação. Não existe essa de, não cumpri meu plano ainda, então, joga mais um mês aí. Inventa mais um mês. Não pode acabar enquanto eu não concluir. Não tem como, gente. Não existe prorrogação nesse quesito. Então não tem mais, né, tempo em 2024. Talvez a gente pense assim. Só que nós acabamos de ler que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Deus não trabalha com relógio. Deus não trabalha com calendário. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. E às vezes, o tempo de Deus se torna até um pouco dolorido para nós que somos ansiosos em receber as coisas. Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em esperar. Muito grande mesmo. Eu sofro do mal do século aí, da ansiedade. Eu quero escrever uma carta para Deus e que Ele me responda no outro dia. Achando que eu estou fazendo pelo WhatsApp, né? Mas o tempo de Deus não é assim. O tempo de Deus, Ele trabalha de uma maneira diferente. E é pensando em nós, pensando no nosso bem, pensando na nossa vida, pensando no que vai nos abençoar, é que Deus tem o tempo determinado para todas as coisas, ainda que pareça que é o 45 do segundo tempo. Ainda que para nós esse tempo pareça complicado, pareça difícil, Ele sabe o que Ele faz. Vou dar um exemplo. Nunca falei isso em nenhuma pregação, mas eu vou falar hoje. O pastor está aqui, o pastor me conhece há não sei quantos anos aí. Deve ser 11 anos, né, pastor? Que ele me conhece e ele sabe. Eu sempre fui muito tranquilo na minha vida em relação a relacionamento. Quem está aqui desde o começo e me viu chegar aqui sabe disso. Fui sempre muito tranquilo, não me preocupava mesmo, não tinha pressa em casar, né? Não tinha pressa para nada, mas sempre quis ter alguém junto comigo, não é, Vanessa? A Vanessa me conhece há mais tempo ainda. Sempre fui muito tranquilo. Desejava, almejava por uma esposa, mas falava assim, Deus sabe a hora para todas as coisas. Claro que não deixava de sair, não deixava de estar com os jovens, não deixava de participar, né, de andar com pessoas que também tinham esse desejo. Não deixava de fazer isso, mas eu era sempre fui muito tranquilo em relação a isso. Até bater os 25 anos, né? Que aí você começa a falar, meu Deus, eu acho que eu nasci para ser tio. Né, já estava com 25 para 26 anos e não tinha ninguém para casar. E eu ficava ali, Jesus, agora eu vou começar a sofrer. Vou começar a ter ansiedade, né? Para querer que isso aconteça. E comecei mesmo, gente. Eu comecei a sofrer por conta disso, porque eu falava, não é possível. Não aparece ninguém na minha vida. Ou quando aparece, dá um tempo, já dá um chute em mim, né? Me manda embora, manda eu para minha casa. E comecei a ficar desesperado com isso. Que não deveria, porque a própria palavra está dizendo, Deus tem um tempo determinado. E eu ouvia isso, eu falava, é porque não é você, né? É porque você já está casado, você já tem filho, não é você. Por isso que você fala essas coisas. E aí eu via meus amigos crescendo,
casando, tendo a vida deles, era chamado para ser padrinho toda vez, né? E não chegava a minha vez. E eu entrava num desespero que chegou uma época que eu falei assim, eu devo ter dom de celibato, não é possível. Mas Deus, ele tem o tempo para as coisas, né? E aí, quando eu saí daqui, dessa igreja, eu me relacionava com uma pessoa e eu estava para casar com essa pessoa quando eu saí daqui. Só que quando eu saí daqui, não deu acho que uns 3 meses a gente se separou. E aí eu falei, culpa de ter saído da igreja. Por que eu fui procurar outra igreja, né? Por que eu fui sair daqui? E aí acabou que a gente se separou, cada um foi viver a sua vida, né? E continuei. E, gente, para mim era um sofrimento. Cada vez que eu passava por um término, eu chorava horrores. Eu corria para a casa da minha mãe, eu corria para a casa da minha irmã, eu ia em alguém que podia me acolher. E eu chorava muito. Muito, né? Por conta disso daí. Porque eu ficava com essa neura na minha cabeça, né? E eu entendo quem Deus chamou para isso. Deus te abençoe, seja feliz. Mas eu não me sentia assim. Eu sentia que eu precisava. E aí eu, no auge dos 30 anos, não tinha encontrado ninguém ainda. Né? Ainda passava por esse processo. Até que, um dia, Deus enviou a minha amada esposa. Deus preparou todas as coisas, e aí até isso eu entendi, porque o dia que eu conversei com o pastor lá na salinha, o pastor falou assim para mim, eu falei, pastor, eu tenho que sair, porque eu sinto que é o momento. E o pastor Pedro falou para mim assim, você pode ir, porque você vai voltar, mas você pode ir. E ele me deu a bênção para que eu fosse mesmo, e talvez nem ele entendesse essa situação, né? E aí, um dia, lá em Rio Claro, numa igreja que a gente frequentava, onde a gente se conheceu, eu encontrei essa pessoa. Né? Encontrei a Nath e eu tive a certeza de que era ela. A certeza absoluta. Porque um dia eu recebi não é uma profecia, mas uma pessoa me falou, né? Não se desespere, porque a pessoa que Deus separou para você, ela não é daqui. Ela vem de fora, ela vem de longe. E por incrível que pareça, a Nath vem de 12 horas daqui, gente. A cidade dela é 12 horas de Rio Claro. Veio de longe mesmo. E ela também tinha essa promessa na vida dela, de que não foi a mesma pessoa, mas uma pessoa falou para ela, quem você procura não está nessa cidade. Quem você procura está longe. E Deus nos uniu. E eu encontrei essa pessoa e a gente é muito feliz. Claro, gente, é casamento, tem suas lutas, mas nós somos muito felizes. E aquele era o tempo de Deus. Então toda a ansiedade que eu sofri antes era completamente desnecessária. Mas a gente não entende o tempo de Deus. Porque nós trabalhamos através do relógio. Nós pautamos a nossa vida nos dias do mês. E não é assim com Deus. Deus, ele tem o tempo dele para todas as coisas. E se nós soubermos esperar o tempo dele para todas as coisas, vai dar certo. Vai ser feliz. Vai ser bom. E eu creio que tanto eu quanto você temos promessas na nossa vida que ainda não se cumpriram. Nós temos planos e sonhos que ainda não se cumpriram. Mas nós precisamos crer que Jesus Cristo, no tempo oportuno, vai fazer. Vai trazer à existência aquilo que a gente tanto procura, aquilo que a gente tanto quer. E aí, hoje, em oração, né, junto
ali no meu quarto, eu e o Senhor conversando e orando e pensando nessa mensagem, falando sobre essa mensagem, eu separei 3 momentos da Bíblia, 3 histórias aqui para a gente ler, que fala exatamente sobre o tempo oportuno. A primeira dela está lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 40. Lucas 8, 40. Nessa primeira passagem, nesse primeiro texto que nós vamos ler, eu anotei como aos 45 minutos do segundo tempo, Jesus traz alegria ao coração abatido. Vamos ler? Lucas 8, 40. Diz assim: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava morrendo. Grava essa frase aí, porque nós vamos voltar nela. Estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se e trêmula, prostrou-se diante de Jesus e declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz. Até aí por enquanto, depois a gente vai continuar essa passagem da história. Essa mulher, como nós acabamos de ler, ela sofria de uma doença que aos olhos dela era incurável. Não tinha cura. Porque ela já havia gastado tudo o que ela tinha. Ela já havia procurado todos os tipos de médicos que pudessem ajudá-la, que pudessem sanar essa dor pela qual ela sofria há tanto tempo. Há 12 anos. Um sofrimento grandioso, eu acredito, para ela. Ela tinha uma doença onde as mulheres tinham que ser reclusas. Elas não poderiam ficar no meio das pessoas, porque elas eram tratadas como impuras durante esse momento. Agora imagina para uma mulher, 12 anos, ter que ficar afastada de tudo e de todos, porque, segundo a lei, ela era impura. Ela estava impura. E aí ela não podia ter contato com ninguém. E aí ela vai, ela paga médico, ela procura pessoas, ela procura alguém que possa ajudá-la e ninguém tem como ajudar essa mulher. Ela gasta tudo o que tem.
Que situação, né? Que complicado para essa mulher se enxergar como alguém impuro. Ver que tinha até um tempo atrás condições de sanar essa luta dela, mas nem o dinheiro foi capaz de curar. Nem os médicos foram capazes de curar essa mulher. Que tristeza para ela, né? Passar por tudo isso e ver que aos seus olhos todas as suas forças foram embora, toda a sua fé, talvez até ali, tivesse sido jogado fora. A esperança já não existia mais para essa mulher. Tudo o que ela tinha havia acabado. E talvez seja por esse momento que você esteja passando. Um momento de dor na sua vida. Onde você não enxerga uma saída. Onde toda a esperança já foi levada embora. E você continua enfrentando essa dor na sua vida. Uma luta que parece que não vai ter fim. Uma luta que parece que já foi vencida pela dor, pelo sofrimento. Parece que não vai conseguir mais. E era exatamente isso que essa mulher tinha. Não existia mais esperança para ela. Porém, alguém estava passando por aquele lugar, no exato lugar onde essa mulher estava largada, onde ela estava sentada. E eu não sei, porque a Bíblia não fala, mas eu imagino que ela estava ali triste, ela estava ali chorando, ela estava ali desesperada, porque ela queria acabar com aquele sofrimento todo. E eis que a esperança passa naquele lugar. E aquela mulher, com as únicas forças que ela ainda tinha, ela pensa: eu não preciso olhar para Jesus, eu não preciso falar com Jesus, eu não preciso estar diante desse homem. Eu só preciso tocar nas suas vestes. E eu imagino ela se arrastando pelo chão, no meio daquele monte de gente, porque a Bíblia está falando que Jesus estava cercado de pessoas. E ela consegue tocar no manto de Jesus. E a fé que ela tinha, porque ela acreditava que se tocasse nele, seria curada. Esse restinho de fé que ela ainda tinha, de que se tocarem no manto de Jesus, nas vestes de Jesus já é o suficiente, foi o que trouxe cura para essa mulher. Então, nosso Jesus ainda é um Jesus que cura. E foi o suficiente para essa mulher. Ela só precisou tocar nas vestes de Jesus. E aí o restante da história você conhece, né? Jesus a levanta, olha nos olhos dessa mulher, fala com ela, porque eu creio que o toque, isso não fala na Bíblia, eu acredito assim, o toque foi a cura física, mas o olhar nos olhos foi a cura espiritual, foi a cura da alma. Foi o que trouxe para aquela mulher a certeza de que esse era o Jesus, esse era o Messias enviado. E hoje, nessa noite, eu não sei a maneira que você está. Eu sei das minhas dores, eu sei das minhas lutas. Eu sei do milagre que eu preciso receber. Eu não sei do seu, mas eu sei que Jesus continua passando por aqui. Ele anda aqui.
E o que a gente precisa fazer é apenas tocar em Jesus, através da nossa fé, através dos nossos olhos, crendo que Ele é capaz. Ele pode curar a gente. Eu creio em um Deus que faz milagres ainda. A gente vive cantando aqui. O Deus do impossível. O Deus de milagres. Então isso que nós estamos enfrentando, essa batalha que nós estamos enfrentando, essa luta que nós estamos passando, é pequena perto do nosso Deus. Não faz sentido a gente continuar vindo aqui sem crer que Jesus é capaz de resolver essa situação. Vocês sabem da luta que eu e a Nath a gente passa, do sonho que a gente tem. E eu falo para a Nath, eu falo assim, eu não posso eu não posso falar de um Deus que faz milagres se eu não crer que Ele pode fazer por nós. Eu não posso, então eu creio todos os dias que esse milagre vai acontecer. Eu tenho fé que vai acontecer. Hoje, quando eu estudava essa palavra, eu falei, Jesus, o que o Senhor está me levando a falar? Por que o Senhor está me levando nesse caminho que faz a gente chorar, que faz a gente ter dor, às vezes? Por que o Senhor está me levando aí? E o Espírito Santo de Deus falava para mim, porque você precisa viver o milagre também. Porque você também precisa experimentar disso. Você precisa passar por isso. E eu creio que vai chegar. Vai chegar esse momento em que nós vamos subir aqui e nós vamos testemunhar do que Jesus fez na nossa vida. E para você também. Creia no Deus que você serve. Acredite que Deus é capaz de curar. Seja no físico, seja na alma, seja no espírito. Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. Todas. Então nós precisamos crer como essa mulher. Ter um fio de esperança de que eu vou tocar no manto de Jesus. Eu vou tocar nas vestes de Jesus. E eu vou ser curado. Eu creio nisso. Eu acredito. Vai chegar um tempo em que muitos aqui irão testemunhar do que Deus fez sobre a sua vida. Amém. O outro momento é Lucas 8, e aí a gente vai voltar alguns versículos, e depois nós vamos pular essa parte da história. Ainda em Lucas 8, diz assim, lá no versículo 40. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Pula agora lá para o versículo 49. Essa menina estava o quê? Morrendo. Então, quando ele encontra com Jesus, ela ainda não está morta. Ela estava morrendo. Versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. O que aconteceu com essa menina? Morreu. Por quê? Porque Jesus parou para atender uma pessoa. Jesus parou para ouvir aquela mulher e foi o suficiente para que ela morresse? Essa criança? Continuando. Quando Jesus ouviu isto, lhe disse, não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele
a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, ela dorme. Riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Parece até brincadeira, né? Jesus falando isso. Como que a gente não ia contar para ninguém, né? Estava cheio de gente ali na porta rindo de Jesus, falando que ele estava doido, né? Porque a menina morreu. Como que ele fala que a menina só está dormindo? E imagina a alegria desses pais em presenciar esse milagre. Não tinha como eles não contarem a ninguém. O segundo ponto é esse: aos 45 minutos do segundo tempo, Jesus restaura uma família. A morte havia chegado à casa de Jairo. A morte havia encontrado com a filha de Jairo. Só que Jesus chega e muda toda a história, né? Muda todo aquele estado dessa família. Quando eles recebem a notícia de que a menina morreu, qual será o estado que essa família ficou ali? Tenta se colocar no lugar desse pai, dessa mãe, que recebe essa notícia. Com certeza eles ficaram num estado deplorável, de tristeza, de angústia, sem esperança novamente. Sem esperança, porque Jairo sai para buscar Jesus, porque ele cria que Jesus podia resolver a situação da doença da criança, e quando chega lá, ela já está morta. E as pessoas começam a falar: para de incomodar Jesus Cristo, para de incomodar Ele. Não tem mais o que fazer, ela morreu. Por que você vai ficar aí chamando Jesus? Esquece, não dá mais. A família fica toda destruída. Eles passam a viver agora sem a possibilidade de crer na vida dessa menina, de crer na filha, de acreditar. Porque agora tem sonhos interrompidos, planos que se acabam. Eu acredito que esse pai, essa mãe sonhava com tanta coisa para essa menina, ela tinha apenas 12 anos. Quem aqui tem filho pequeno? Eu tenho certeza que você tem sonhos com essa criança. Você imagina ela crescendo, sendo feliz, construindo uma família, tendo a independência dela, se formando na escola, na faculdade. Os pais devem viver pensando sempre nisso, e batalhando por isso também, para que seus filhos conquiste. E agora a menina morre. Quantos sonhos foram interrompidos nessa história durante esse momento? Quanta coisa deve ter passado na cabeça dessa mãe, pensando: o que será de nós agora? Nossa filha se foi. A menina morreu. Mas quem estava passando naquele lugar? Jesus. Literalmente, nos 45 do segundo tempo.
Um jogo que para muita gente já tinha acabado, né? Uma partida derrotada, um campeonato derrotado. E essa menina agora se foi. Quando Jesus chega, nem os fofoqueiros de plantão que estavam ali acreditavam que Jesus era capaz de fazer. E aí eles fazem o quê? Eles riem de Jesus. Mas Jesus, o Deus do impossível, o Senhor dos milagres, visita essa casa, traz essa criança de volta e restaura a família. Restaura essa casa. Talvez seja dessa maneira que eu e você estejamos pensando nessa noite. O que vai ser da minha casa? O ano de 2024 está acabando e está tudo destruído. Está tudo por um fio. O ano de 2024 está acabando e eu ainda não vi o meu filho na casa do Senhor. Eu ainda não vi o meu marido, a minha esposa, na casa do Senhor. Eu acho que não vai ser agora. Eu acho que não vai dar tempo. Vai ter que ficar para 2025. Não. Ainda faltam alguns dias para o ano de 2024 acabar. Ainda dá tempo. Acabamos de ouvir essa frase com o pastor. Ainda dá tempo da situação mudar, das coisas mudarem. Hoje eu convidei alguns sobrinhos meus para estar aqui, ó. Não vieram. Não vieram. Mas eu sei que ainda dá tempo deles conhecerem Jesus Cristo. Eu creio que eu ainda vou vê-los aqui. E eu ainda falei para eles, vai lá que eu vou pregar, o tio vai pregar. Vai lá me ver. Mas mesmo assim não vieram. Mas eu vou vê-los aqui ainda. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Dá tempo ainda. Não deixe de orar pela sua família. Não deixe de buscar pela sua família. Ai, Mateus, mas você não sabe, está muito cansativo. Já orei, meu joelho até dói, de tanto que eu fico ajoelhado lá em casa. Continua, persiste. Não é o fim. Parece que é, mas não é. Tem aparência de fim, mas não é. Ainda dá tempo de clamarmos pelos nossos. Ainda dá tempo de nós vermos a nossa família aqui. Ainda dá tempo de nós vermos a história da nossa casa mudando. Vamos crer que Jesus vai visitar a nossa casa e as coisas vão acontecer. Ele vai entrar lá e corações serão mudados. Ele vai entrar lá e pessoas serão mudadas. Histórias novas começarão a existir, porque Jesus visitou a nossa casa. O terceiro e último ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês também está em Lucas, mas está lá em Lucas 22, versículo 33. Não, perdão, Lucas 23, versículo 33. E esse para mim foi o mais sensacional que Jesus falou ao meu coração hoje. Nesses dias de estudo. Lucas 23, 33, amém? Diz assim. Opa, perdi aqui. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes.
O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O terceiro ponto diz: aos 45 do segundo tempo, Jesus gera salvação. Tem como ainda eu e você ser salvo. Existe salvação para mim e para você. A gente precisa crer no plano de salvação que existe. Nós precisamos crer em Jesus Cristo, não apenas como Deus que cura, não apenas como Deus que restaura as casas, mas também como Deus que gera salvação para nós. E sermos gratos ao Senhor por esse amor tão grandioso de Jesus Cristo, esse ato de se entregar por nós. Nós que estávamos condenados, hoje temos direito à salvação nas nossas vidas. A salvação da nossa alma, do nosso espírito, a salvação de nós mesmos. Não por merecimento, porque a gente não merecia, mas porque Ele se deu por nós. Mas porque o Senhor se ofereceu lá na cruz por nós. Esse homem tinha cometido atrocidades. Mas quando ele esteve diante de Cristo, ele reconheceu a soberania de Jesus e pediu para que Deus lhe desse salvação. E ali, no sofrimento, no finalzinho da vida, ele foi salvo. Ele encontrou a salvação. Porque Jesus lhe disse: você estará comigo lá no paraíso. Jesus oferece salvação a todos nós. Jesus tem um lugar para nós. Ele está preparando esse lugar. E nós só precisamos acreditar nele. Acreditar no Senhor da salvação. Olha que amor grandioso de Jesus por nós. Olha que história de amor perfeita essa. Um filho, o filho do próprio Deus, que se ofereceu por mim e por você, sabendo de tudo que a gente iria fazer, sabendo das nossas maldades, sabendo do nosso coração enganoso, sabendo que seríamos pecadores, Ele ainda olhou para mim e para você e disse: eu vou morrer por você. Eu vou oferecer para você a minha vida, para que você possa ser salvo, para que haja um lugar no céu para você, para que a minha casa seja a sua casa, para que a gente possa dividir esse espaço.
Jesus é maravilhoso. Jesus é grandioso. E o amor dele nos alcança todos os dias. Todos os dias. Ele não mediu esforços para que a salvação chegasse até nós. Para que a salvação chegasse na nossa casa. Para que a salvação fosse oferecida por nós. Fosse dada a nós. Hoje lá na classinha, as crianças estão ouvindo também sobre esse amor. Nós preparamos aí durante o mês de dezembro a história do nascimento de Jesus, né? À luz da Bíblia, não a que o mundo conta. E hoje, exatamente nesse momento, eles estão ouvindo sobre o nascimento de Jesus. Como tudo aconteceu. E eu tenho certeza que lá, as tias que estão lá hoje, elas irão finalizar esse momento convidando essas crianças a aceitar Jesus. E talvez alguns deles até aceitem sem entender o que está fazendo. Mas eu creio que alguns deles irão sim compreender essa história, entender de fato essa história e aceitar o Senhor como o único Salvador da vida delas. E haverá mudança na vida dessa criança. Porque quando Jesus nos encontra, nada mais é o mesmo. Nada mais fica do mesmo jeito. E é por isso que a gente chama de conversão esse momento. Porque você está mudando a rota. E isso vai impactar na sua casa. Isso vai impactar no seu trabalho. Na sua escola. Pessoas irão olhar para você e te ver diferente. Pessoas irão olhar para você e falar: o que aconteceu? Por que você está assim? Você não era assim. Mas isso é salvação chegando até nós. Isso é salvação nos encontrando. Isso é salvação alcançando a nossa casa. E hoje eu gostaria de te convidar a aceitar esse Jesus também. Talvez você já fez esse aceite na sua vida. Mas talvez existam situações e coisas que talvez nos fizeram pensar, refletir sobre por que eu passei por isso, por que eu enfrentei tudo isso. E eu quero te convidar também a se reconciliar com o Senhor. A novamente fazer uma aliança com Deus. Que hoje a salvação nos alcance de uma maneira completa, mudando toda a nossa história. A ponto das pessoas olharem para a gente e não nos reconhecer mais. Porque somos nova criatura. Somos filhos de Deus. Se você pode e se você quiser, se coloque de pé. Eu quero chamar o pessoal do louvor, por favor.